Glória a Deus. Muito feliz por você estar aqui. Que Deus ministre com você poderosamente. Que venha um temor do Senhor nesse lugar essa manhã, em nome de Jesus. Tenho orado por isso, por temor, para que nós não sejamos apenas admiradores da palavra, mas sejamos pessoas que tenham temor do Senhor. Admirar não significa praticar. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 13. Eu creio que Deus está fazendo isso, é um tempo de fazer isso, na pessoa do nosso amado e maravilhoso Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor. Lucas 13, versículo 6 até o 9. Irmãos, eu creio muito que o mundo espiritual é muito mais real do que aquilo que nós estamos vendo, porque o Senhor diz que tudo aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos é passageiro, mas aquilo que os nossos olhos não podem ver é eterno. Ou seja, aquilo que os nossos olhos não veem é mais real, mais forte, mais duradouro do que aquilo que nós podemos tocar e sentir. Então, eu creio também que muitas coisas Deus fala acerca das coisas espirituais, Deus aponta através das coisas visíveis. Você crê nisso? Você pode perceber isso no Antigo Testamento, que muitas das verdades espirituais Deus mostrava de forma física, como um pai que ensina. Eu penso que o Antigo Testamento é como um pai que se reduz, que se abaixa um pouquinho para falar na linguagem do filho. Por exemplo, quem é pai aqui? Pai e mãe, né? Pai e mãe. Levanta com coragem, mano. Tem gente que está desistindo já, né? Passou, tá difícil. Levanta meia mão. Não, se é pai e mãe, irmão, já levanta assim, bem forte, para você acordar também. Irmãos, você lembra quando você ensinava? Hoje as minhas filhas têm 19, mas um dia elas tiveram 3. E eu falava com 3, irmãos, com elas com 3, não da mesma forma que eu falo com você aqui. Não da mesma forma que a gente conversa, um adulto. Então eu me baixava assim para conversar com elas. Primeiro eu reduzia da altura delas e falava criancês, né? Você até fala errado, irmãos, para agradar o filho. Fala a verdade. Tem muito filho que continua falando errado porque o pai esquece de falar certo e continua falando errado para falar na mesma linguagem do filho. E você fala de coisas que são naturais, que são acessíveis, não é assim que a gente faz? Então Deus, na sua bondade, misericórdia, Ele vai falar de coisas acessíveis para que a gente possa entender aquilo que Ele está comunicando. 1 Coríntios 10, por exemplo, ele diz que a pedra que seguia, que dava água para Israel no deserto, ele fala que aquela pedra, irmãos, era Jesus Cristo, que acompanhava eles de forma profética. Então Deus botou uma pedra que jorrava água, porque Ele queria que todo mundo entendesse que um dia a água mesmo, que não iria parar de jorrar para a eternidade, era o seu Filho, a rocha eterna. Só como é que Ele ia mostrar, se não fosse assim, para pessoas que não tinham conhecimento das coisas celestiais? Estou falando isso, irmão, porque eu quero falar sobre um movimento que está acontecendo desde de toda a história, mas eu vejo uma intensidade à medida que nós estamos chegando nos últimos dias, no último dia, no dia do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, mas o dia do Senhor está cada vez mais próximo, e à medida que ele se aproxima, muitas coisas se tornam intensas, como o pecado, iniquidade, como a infidelidade do homem, como a falta de compromisso. Isso tudo vai crescendo, esfriamento do amor, apostasia, tudo isso são sinais. Mas existe uma coisa que eu pouco tenho ouvido, e eu queria compartilhar com você, porque tem pesado no meu coração, que é um movimento que eu vejo, uma prova que está acontecendo espiritualmente, eu vejo porque está acontecendo no físico, está acontecendo no nosso mundo, na nossa era, um movimento de esterilização em massa. Hoje, irmão, não tem problema você ter, por exemplo, templos cheios, desde que não sejam frutíferos. Porque a única forma de você não ser cortado é você dando fruto. Não é assim que a palavra de Deus diz?
A vara que não dá fruto, Deus corta. Aquela que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais frutos. O diabo, sabendo disso, irmão, ele não tem problema com crente. Isso eu sei desde o começo. O diabo não tem problema com crente. Por quê? Porque ele é crente. A palavra de Deus diz que os demônios, né, a diabada toda, eles creem e tremem ainda. Pasme você, estão ganhando de muito crente. Porque os demônios creem e dão uma tremidinha ainda. Os primeiros, pasme você, irmão, quando Jesus veio, os primeiros a reconhecer que quem era o ungido de Deus, o Cristo, não foi homem nenhum, foi os demônios. Quando Jesus entrava no lugar, os demônios já falavam: o que tu veio já atormentar a gente, filho de Deus? Eles já sabiam, irmãos, eles creem e tremem, têm medo. E existe, não tem problema então, irmãos, lugares como esse, desde que para o diabo sejam estéreis. Então, nesse movimento de procurar levar as pessoas ou mantê-las de forma que elas não deem frutos, através do engano, através da sedução, através do esfriamento, várias coisas que nós vamos ver hoje, existe também no mundo material, no mundo físico, ao qual nós estamos vivendo nos nossos dias, um reflexo. O que está acontecendo lá, está acontecendo aqui, de alguma forma. E hoje, irmão, você vê, se você olhar há 30 anos atrás, quem tem um pouquinho mais de idade, irmãos, você vai ver como é diferente esses dias. Como tem sido investido no homem, para o homem se tornar estéril, infrutífero, e para a mulher se tornar infrutífera. Ideologias que têm surgido, movimentos que têm surgido. O fundo disso, a raiz, irmão, não é mudar o exterior da pessoa simplesmente, é ir na raiz, é tornar infrutífero, é tornar estéril. Eu creio que é uma das palavras, dos movimentos mais fortes, tanto espiritualmente quanto no mundo material, físico que nós estamos olhando, é a esterilização em massa. Não tem problema, pode ser o que você for, pode ser o que você imagina. E no que você imagina, na imaginação do homem, eu vou tornando vocês estéreis. Talvez é mais ou menos assim que o príncipe desse mundo tem pensado. Mas por sua vez, eu também vejo um movimento de misericórdia, de graça, que talvez alguns aqui, alguns que vão assistir talvez, estão nas margens de uma esterilidade, não dão frutos. Eu não estou falando, eu vou ver inclusive a diferença de fruto e resultado essa manhã, porque os resultados podem enganar você, resultados iludem. Nós vamos ver que tipo de fruto, o que é fruto que Jesus está falando aqui. Mas eu vejo um movimento de graça que eu quero ler agora, Lucas 13, 6-9, que fala de Deus, fala de Cristo e fala de mim e de você. Irmão, Deus ama você demais, sabia disso? Deus ama você demais. Para trazer você aqui é uma prova de que Deus ama você demais. Há uma ternura de Deus, há uma graça de Deus, há uma intercessão no céu por você. Deus quer não que você se sinta bem agora, Deus quer que você esteja com Ele. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, irmãos. Fazer você se sentir bem agora e fazer você ser transformado para estar com Ele. Às vezes tem momentos que é incompatível, não dá. O que Deus vai fazer é que a alegria de estar com Ele vai ser plena na sua vida. E você vai se sentir pleno em todo e qualquer momento e circunstância, porque você está em Cristo. Como Paulo falou, mesmo depois, lá pelo final da sua caminhada, ele diz: não que eu tenha chegado, mas eu prossigo perseguindo esse homem, Jesus Cristo. Tão apaixonado que ele fala: quando ele voltar, eu quero ser achado nele. Eu não quero ser achado perto dele, eu não quero ser um admirador apenas, eu não quero ser alguém que está flertando com ele, eu quero estar nele. Por quê? Porque Paulo sabia, se eu estou nele, ele está em mim. É o que Jesus queria fazer em João 15, ele deixa muito claro: eu quero estar em vós e eu quero que vocês estejam em mim.
Eu quero que as minhas palavras estejam em vós, e eu quero que vocês estejam em mim. A única forma, irmão, o diabo já percebeu uma coisa que os crentes não estão percebendo. A melhor forma de esterilizar a igreja é afastá-la das Escrituras, porque Jesus deixou muito claro: eu vou estar em vocês se as minhas palavras permanecerem em vocês. Então se relacionem com Jesus sem as palavras dele. Se relacionem com Deus sem levar em consideração aquilo que ele disse. É um lugar que vai ser cultivado a insensatez, o governo humano, a anarquia humana. Cada um vai fazer o que bem entende, porque há um lugar onde não é guardado a palavra de Deus. Cada um faz o que bem entende, cada um sente o que bem entende. Os homens fazem dos seus sentimentos a última palavra. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, amém? Vamos tentar deixar esse negócio mais suave possível. Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Versículo 6 de Lucas 13. Você quer ouvir mesmo a palavra do Senhor? Tem expectativa nesse lugar por ouvir a palavra do Senhor? Você crê que a palavra do Senhor não somente nos lava, mas nos cura também? E dizia esta parábola. Deixa eu falar para você um testemunho que a minha esposa me lembrou esses dias. Eu estava na Argentina. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz depois do Paraguai. O Paraguai eu fui atrás de Muamba na época, né? Não conhecia Jesus. Mas a Argentina eu fui para pregar o Evangelho. Eu estava no começo da caminhada ali com meu pastor, e ele foi pregar lá e me colocou junto lá. Eu fui, e no dia ali na expectativa, eu nem preguei, irmãos, porque veio uma outra pessoa, pregou no meu lugar, perguntou na hora assim: o irmão pode pregar? Eu assim, vai, né? Aí aquele irmão Deus usou para falar comigo, irmãos, porque ele apontou para mim no meio assim, ele falou: olha, Fernando, Deus está te entregando, e eu creio que é um movimento que não é para mim, é um movimento para a igreja. Deus está te entregando, eu vejo um pergaminho, como se fosse um rolo. Deus está te entregando, e quando vocês começarem a abrir a sua boca, você vai chegar a dias em que as pessoas, elas vão chegar a cair endemoniadas, não porque estão pedindo para o demônio se manifestar, mas por não suportar a intensidade da palavra sendo pregada. Então, se você se sentir mal, pede ajuda para o vizinho do lado, irmãos. Ora por mim agora, já pede ajuda, porque, irmãos, se tem uma coisa que tem que se tornar forte no nosso meio, denso no nosso meio, é a palavra de Deus. É aquilo que vai fazer a gente tremer, irmãos, é o poder dele, o que ele vai falar. Senhor, fala que nós queremos nos submeter à tua palavra. Esse é o coração do crente, amém? Esse é o movimento que Jesus, no meio de todo o movimento de esterilização que eu falei, Jesus está fazendo exatamente isso. Versículo 6 diz assim: ele dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente, prejudica ela e prejudica quem está em volta. Sabia? Quem é inútil, o servo inútil, aquele que não dá fruto, que é estéril, ele não somente prejudica a si, mas prejudica a todos que estão à sua volta. A gente tem que se ligar, porque nós não somos, igreja não é movimento de uma pessoa, a igreja é um corpo, é uma videira, é uma casa, é um corpo, é extremamente coletivo. Há um período na sua vida, até de crente, que a gente pensa assim: olha, o nariz é meu, aquilo que eu fazer é responsabilidade minha. Só que quando você está em Cristo, se você discernir o corpo de Cristo, você vai entender que agora as suas decisões não são só, não vão trazer consequências só para você. Então, se você não entender isso, a palavra fala o quê? Se tem um membro do corpo que está sofrendo, todo o corpo padece.
Então é do nosso interesse como igreja que todo mundo aqui seja curado. Por quê? Porque se você não for curado, talvez eu vou ter que tomar bezetacil no seu lugar. E tem injeção que dói. O corpo de Cristo é assim, a parte boa sofre pela parte doente. E a gente pensa assim, não, o que eu fizer é problema meu. O negócio é, ó Senhor, eu e tu, Senhor, ó, faixa, só eu e tu. Não, irmãos, não é assim. Uma vez que você foi inserido no corpo, não é mais você que vive. Agora você vai estar numa briga, ou você se rende a isso, ou fica aguardando uma expectativa de ser cortado, ou você se rende para perceber que a vida da videira não é originária dos ramos. A vida da videira é originária da videira, que é Cristo. A vida que tem que fluir entre nós aqui parece uma coisa lógica, mas tem que lembrar, a vida aqui não é por esforço, é por sujeição a Cristo. É Cristo que tem que fluir em nós através de você. É a expressão da vida de Cristo. O nosso estilo de vida deveria ser a vida do Cristo, que deveria fluir, nos conectar à palavra dele. Essa é a vida da igreja. E então o Senhor diz, chama ali a história, e o versículo 8 ele diz, depois de que o dono daquele espaço fala para cortar aquilo que é inútil, entra o homem que vai interceder. Nesse caso é a pessoa de Jesus Cristo que está intercedendo por mim e por você. E ele diz, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. Sabe o que é esterco? Guarde o esterco. E se der fruto ficará, e se não, depois a mandará cortar. O que está acontecendo é o seguinte: esse ano que o servo do dono da vinha está falando, é o ano, esse período de espaço que tem até a volta do Senhor, o dia do juízo. Nesse espaço, irmão, tem esperança. Enquanto tem fôlego, tem chance. Eu não sei até onde vai, qual é o momento de cada um ser cortado, ou que vai vir juízo sobre a sua vida ou sobre a minha. Eu não sei. O que compete a mim é eu observar o homem que está falando aqui, que está querendo investir. Irmão, se Jesus está querendo cavar em volta, se Jesus acredita, se Jesus quer estercar a planta que não está dando fruto, irmãos, quem sou eu para querer cortar? Hoje eu vejo um movimento na igreja que está indo na pilha do mundo. O príncipe desse século quer esterilizar os homens e mulheres, e ele quer cortar todo mundo que não dá fruto. Não está dando fruto, corta, irmãos, corta a cabeça. Não, irmão, não corta a cabeça. Deixa que o Senhor vai fazer juízo. Irmão, responsável por juízo é o Senhor, não somos nós. Nós temos que ir no estilo de vida de Cristo, que é crer que a longanimidade de Deus conduz o homem para o arrependimento, e Deus está intercedendo na pessoa de Jesus Cristo por mim e por você. O que acontece é que a gente não entende muitas vezes. Por quê? Porque o movimento do esterco, irmãos, não cheira bem. E tem gente que pensa assim: Senhor, pastor, no negócio assim, está feio agora, ficou feio, é porque não está cheirando bem. E você fica incomodado e quer se livrar daquilo ali, irmãos. Tem crente que só quer sentir cheiro bom, só quer o perfume. Antes de dar perfume, irmãos, tem que ser estercado. Antes, você sabe o que é esterco? É isso mesmo, cheira mal. O perfume não é bom. É um período da sua vida que não vai cheirar bem. Tem gente aqui que não está cheirando bem. Opa! Espiritualmente, irmãos. Pode ter gente aqui que está assistindo, que está passando por um período da sua vida que não está cheirando bem. E não fique incomodado assim, não culpe você como se fosse culpa sua. Mas é um movimento que Deus está fazendo, o movimento de ser cavado em volta, irmãos, isso tudo dói, tá? É um processo que dói, é um processo dolorido, é um processo que envolve humilhação, porque humus, a palavra humus de esterco significa humilhação. Você vai ter que experimentar alguém tocando na sua vida. Deus vai levantar pessoas para falar com você, por exemplo. Deus vai levar você a situação que vai ser desafiadora para você. E você vai ter vontade do que, irmãos, nessas horas? Fugir. Fugir talvez é a ideia mais fácil, mais rápida.
porque é um processo dolorido. Imagina a palavra arrancando de você algumas coisas, cavando o seu coração. É o momento que vai expor as raízes, irmãos. Cavar expõe as raízes. As raízes não somente as boas, mas aquilo que está detonando, destruindo a sua vida. Se você tem problema com algum pecado, então Jesus está falando, olha, eu vou interceder por você. Por exemplo, quando veio Jesus falando para Pedro, Pedro, o diabo está pedindo para cirandar vocês, mas eu estou intercedendo por vocês. O Senhor não prometeu que o diabo não ia mexer com eles. O Senhor só falou assim, eu vou interceder para vocês, para que vocês não desfaleçam. E aquele movimento ali transformou Pedro, irmãos. Não mudou o diabo está fazendo o papel dele, mas mudou Pedro. E foi um momento dificílimo, meu irmão, porque você ser tocado, você ser cavado, de expor a sua incredulidade muitas vezes, de expor a sua cobiça, de expor a sua avareza, de expor a sua falta de paciência com alguém. O cavar, irmãos, expõe tudo aquilo que é contrário à natureza da pessoa de Jesus Cristo, e nós estamos querendo cultivar isso, esconder isso, e isso impede eu e você de frutificarmos e glorificarmos a Deus. E você está ali tentando, às vezes, irmãos, o que eu imagino é que nós estamos tentando fazer uma coisa contrária ao movimento do Espírito. Deus está querendo expor, trazer tudo para fora, e nós estamos querendo esconder tudo. Não estamos querendo mais relacionamentos que curam. Relacionamento cura, irmãos. E o diabo está levando o crente a pensar que pode viver sozinho, ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Tem cura que você vai precisar de alguém para te ouvir. Tem cura que não vai rolar sozinho. Por quê? Porque tem áreas que é necessário alguém na sua volta. Deus vai usar, irmãos, Deus vai usar pessoas que quando você olhar, vai dar vontade de você xingar, porque parece um carrasco, parece alguém que está fazendo mal para você. A sua carne não gosta. Irmãos, não fique buscando ir por um lugar ou aceitar pensamentos ou ensinos que a sua carne gosta. A sua carne não gosta da palavra de Deus, escute isso. A sua carne não se converte. O nosso corpo está aguardando a se tornar um corpo glorificado, a sua redenção completa. O nosso corpo hoje, a carne, você pode jejuar, você pode fazer o que você for, vai continuar sendo carne. Você vai ter que continuar vigiando até o final. Pô, pastor, é assim? Irmão, isso faz você anelar a pessoa de Jesus Cristo ainda mais. Diz a palavra de Deus que o justo Ló, ele afligia sua alma em Sodoma todos os dias por causa da corrupção daquele lugar. A pergunta é, irmão, você está afligindo a sua alma com a corrupção que tem no mundo, ou está muito normal para mim e para você? Porque se está afligindo já é um bom sinal, é sinal que está rolando um contraste, está incomodando você. E esse movimento aqui, ele já mostra claramente uma resposta de Deus, de graça, a respeito desse movimento de tornar as pessoas estéreis, irmãos. Tem crente, irmãos, que ele aceitou a ideia, pasme você, de que é possível um cristianismo sem Cristo, é possível você ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Então ele está flertando com um ensino tão raso e tão superficial, que nós vamos ver hoje como que Deus ele traz um antídoto para isso. Qual é o antídoto para isso? E quais são os sinais para eu perceber, cara, eu estou indo por esse caminho, estou ralado. Eu estou aqui para mostrar para alguns que continua assim, e eu estou aqui para mostrar para outros, cara, sai dessa. Teve um tempo na minha vida, por exemplo, que eu falava para as pessoas, quem vinha se aconselhar, e falava, olha pastor, eu estou em tal lugar difícil, não concordo com nada, não está sendo pregada a palavra de Deus, porque você tem que ver o lugar, irmãos, pela palavra de Deus. Como é que você vê? Pelos frutos. Olha para as pessoas que estão sendo discipuladas, se estão tendo manifestações parecidas, apontando para Cristo.
Não é se está falando bonito, se tem luz, se tem fumaça, se o lugar é perfeito. Não, isso tudo é bom. Mas escolha um lugar para você ter comunhão mais perto da palavra de Deus, não mais perto do seu conforto. Tem gente que fala assim: pastor, eu não vou lá porque é longe. Você está procurando uma igreja mais perto de você ou mais perto de Jesus? Porque se for mais perto de você, é só abrir o Google Maps. Bota lá a igreja, vai dar mais próxima de você. Mas hoje em dia, irmãos, nós estamos em dias que você precisa procurar a igreja séria, irmãos. É uma coisa séria. Não diz respeito ao seu comodismo, ao que fala, ao que eu acho, aos meus conceitos. Vai para a Bíblia e procura quem está andando, quem está sendo discipulado, para ver os frutos, a transformação de vida. E normalmente quem não escolhe, quem fica falando, quem fica querendo escolher muito, ou reclamando disso, reclamando daquilo, não percebe, irmãos, que eles já não têm mais fruto nenhum. Porque reclamação, maledicência, fofoca, isso não é fruto do Espírito. Não é fruto do Espírito. Isso é fruto da carne. É coisa de gente estéril. E eu não sei, irmão, mas eu não quero ser estéril. E eu quero também que você não seja estéril. Mas também não quero que nós estejamos num lugar onde a gente se ilude com resultados. Porque o resultado, irmão, pode iludir a gente. Porque se lugar cheio, por exemplo, for sinal de que está tudo bem, então todas as outras seitas que nós conhecemos, que são antibíblicas, anticristo inclusive, você vai perceber que tem lugares cheios. Meca está lotado, irmãos, mas não está aprovado. Lotação não aprova ninguém. O que aprova, irmãos, é fruto. Existe um homem que está olhando a sua vinha e percebendo se há frutos. Eu creio que Deus vem na sua vida e percebe se há frutos nela. Enquanto que Jesus está ali intercedendo: calma, não é hora ainda, deixa eu cuidar um pouco mais, deixa eu derramar da minha graça, deixa eu lavar, jogar água, botar aqui um esterco, cavar em volta, deixa, porque vai dar certo. Irmão, lugares que desistem de pessoas, foge. Lugares que não vê que tem jeito. Tem gente que pensa, irmão, tem gente que cobra de mim uma postura em relação a pessoas, que eu sou tolerante demais, que eu acredito demais, que eu devia tomar uma decisão mais rápida. Eu não fui chamado, irmão, para cortar a cabeça de ninguém. Eu fui chamado para acreditar em todo mundo. Acreditar, não só eu, você também. Enquanto o Espírito de Deus está sobre a igreja, pairando, permeando os corações, habitando no nosso meio, irmãos, tem jeito para todo mundo. O único pecado que a Bíblia diz para não orar, irmãos, é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. O restante, irmão, pode orar. Vamos botar a mão na terra, vamos cavar em volta. E isso, irmão, cavar não é fazer a vontade da planta, tá? Tem gente que pensa: ah, pastor, então o senhor vai se tornar um empregado de todo mundo. Irmão, o problema é que cavar não vai agradar você. Se você pensava, procura um lugar para agradar você, você vai encontrar uma igreja mais perto de você, mas não mais perto de Cristo. Porque a mais perto de Cristo vai seguir exatamente o modelo dele. Vai ser como Paulo, não que a gente já tenha alcançado, mas nós estamos perseguindo. Cada coisa que a gente descobre que não está certo, a gente tenta voltar. Vamos tentar e vamos corrigir a nossa movimentação. Mas vamos tentar ser o mais parecido com Jesus possível. Vamos tentar cavar, vamos tentar, irmão, tem gente aqui que está só na raiz. Folha está seca, não tem mais. Tem gente que ainda engana pela folha verde, né? Chega assim, cara, que coisa mais linda. Chega, não tem. Um dia Jesus foi entrando em Jerusalém, ele viu uma figueira, foi lá, olhou e a figueira estava bonita, apontava que tinha frutos. Tem gente que parece que é igual o Denorex, o pessoal mais antigo vai saber. Ou essa foi lá do fundo do baú, né? A maioria nem sabe o que é. Quem já usou Denorex? Não precisa nem levantar a mão, irmãos, calma. Parece, mas não é. Jesus chegou perto da figueira, irmãos, entrando em Jerusalém, olhou, bonita, e não tinha fruto nenhum, irmãos. Na hora Jesus falou:
que ninguém mais come do seu fruto, aquela figueira secou. Deus está atrás, irmãos. O que impressiona Deus não é a mesma coisa que impressiona o mundo. Tem muita gente querendo impressionar o mundo e as coisas do mundo com resultados. O que impressiona os céus e Deus são os frutos. Sabe o que é os frutos? Tudo que exala da sua vida, que tem o DNA de Cristo. Isso pode ser pessoas, pode ser atitudes, palavras, a sua sujeição. Tem gente que é bom, irmão, para tudo, mas não se sujeita a ninguém. Tem gente que não consegue trabalhar coletivamente, não escuta ninguém, não fala a ninguém. Tem gente que só critica. Isso são frutos que estão apontando, não é o de Cristo. Tem que jogar cocô ali. Tem que estercar, não tem jeito, vai feder, tá? Vai feder, o negócio vai... Tratar, irmão, fede. Por isso que igreja que não se relaciona, que não cultiva relacionamento, eles estão tentando manter o bom cheiro. Não vamos mexer, irmão, porque se mexer fede. Tratar as pessoas, o caráter das pessoas fede. É difícil, tem que interceder, vai envolver intercessão, vai envolver tempo, vai envolver recurso, às vezes a gente tem que pagar um jantar, irmãos. A pessoa pensa que a gente está ali curtindo a comida, não está, é só para uma conversa. Sai caro, irmãos. Sai caro hoje, porque você tem que se fazer de tudo para atrair todo mundo, para poder servir todo mundo. Como Paulo falou, na graça de Jesus, ele se fazia de louco para alcançar o louco, se fazia de fraco para alcançar o fraco, sendo livre de todos para servir a todos, para poder estercar alguns e poder gerar vida de alguma forma. Irmãos, o cavar já é um ato de exalar o bom perfume de Cristo, porque para cavar você tem que se humilhar. Para amar ao ponto de cavar uma pessoa ao redor, cultivar uma pessoa, acreditar, tolerar aquele que está falando mal de você, tolerar aquele que está disseminando maledicência, você tem que se humilhar. Porque às vezes, irmãos, a mesma vontade que dá em você, dá em mim. Senhor, o que nós vamos fazer? O que eu quero ou o que o Senhor quer? O que eu quero é que desça fogo do céu e arrebente esse caboclo, né? Arrebente no meio, Senhor, racha no meio, abre de uma vez e leva, Senhor. Tinha um pastor que eu conheci que falava: Deus promove, ele pregava isso, promove esse, promove aquele. Não, irmãos, não se deve desejar a promoção de ninguém que não está pronto. Se não está pronto, não é para promover. Ele tem que ser cavado, ele tem que ser cuidado, é porque as pessoas não querem mais cuidar de ninguém. Tem que descer, tem que ser um ato de humilhação, você tem que se abaixar, tem que botar a mão na terra, vai sentir o cheiro, vai ter que ter contato com o estrume. Crente Nutella, irmão, não dá certo aqui. Crente que só quer comodidade. Irmão, se você aceitou Jesus para melhorar de vida, para a sua família ficar super feliz, para não ter problema nenhum, para a sua economia melhorar, você aceitou Jesus errado. Você aceitou um evangelho errado. O evangelho que esse Senhor aqui está falando, que Ele promete, que nós recebemos, é o evangelho que tudo isso só tem sentido com um futuro glorioso, a promessa que Ele nos deu. Agora, pastor, o que vai rolar agora? Agora é preparação para esse futuro glorioso. Deus está muito mais interessado em preparar você para Ele do que agradar você agora. E é como um pai, ou eu faço a vontade da criança, ou eu faço o bem para ela. Quem já viveu isso? Um pai, irmãos, não pode dar tudo que o filho pede. Se eu fosse dar tudo que as minhas filhas pediam, primeiro, eu estava falido. Segundo, eu tinha feito mal para elas. Porque os filhos vão pedir sem maturidade, eles vão pedir para gastar de acordo com as suas cobiças, com seus desejos, irmãos, que não glorificam a Deus. E o pai tem que falar assim: ó, não, eu particularmente eu tenho pregado isso. Você ensina mais os seus filhos falando não do que sim. Ao contrário da psicologia moderna, que você tem que entregar a criança a ela mesma. Não pode mais alfabetizar, não pode mais dizer não, tem que deixar ela se desenvolver sozinho. Irmão, se você deixar o seu filho se desenvolver sozinho, eu vou falar para onde ele vai. Ele vai para o inferno, tá? Porque Provérbios diz: se você poupar a vara na vida do seu filho, você está conduzindo ele para o inferno. Ou você escuta a psicologia moderna do mundo, ou você escuta a Bíblia. Como que você vai fazer isso? Busca a sabedoria de Deus. Tem criança que é mais fácil, tem criança que é mais difícil,
mas você tem que aplicar disciplina. Diga não. Diga não, ainda que seu filho vai ameaçar até ligar para o conselho tutelar. Tem filho que faz isso hoje. Vou ligar para o conselho tutelar, pai, se encostar em mim. Eles aprendem no colégio, irmãos. Liga agora. Liga. Explica para ele que ele nunca mais vê você. Vai morar com estranho, vai perder o conforto da casa, vai perder a pessoa que mais acredita nele. Tem pai que está refém da criança, irmãos, hoje em dia. É como se a criança é uma rebelião no presídio. O pai lá amordaçado, a mãe e os filhos reinando, irmãos. Um dia eu vi uma figura que mostra bem isso. A criança com os pés em cima do pai, acocorado assim no chão, baixado no chão. É exatamente isso que tem acontecido. Se Deus disciplina os filhos que ama. Mas vamos lá, irmãos, abra comigo Mateus capítulo 13. Essa parábola que nós lemos, o Senhor falando, o Senhor da vinha, está conectada com um apelo para se arrepender. Então, você sabe que o caminho para voltar a dar frutos é o arrependimento. Não tem outro caminho. Pastor, não tem fertilizante? Não, irmãos, é arrependimento. Não tem um remedinho para facilitar? Não tem como facilitar isso, irmão, é arrependimento. Se tem uma coisa que Jesus... Irmão, até hoje tem pastores pregando que não é necessário mais pregar o arrependimento. Sabia disso? É o que Jesus pediu para pregar. Ide e dizei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não veio para abrir uma instituição religiosa, irmão. Jesus veio para mudar a vida do ser humano, para transformar a vida do ser humano. E não tem como ter mudança sem arrependimento. O arrependimento é uma consequência do processo ali de alguém, da graça de Deus que cavou em volta, que expor as raízes. Mas não tente esconder aquilo que Deus está querendo expor. Eu vejo um movimento aqui, eu vejo algo de Deus mostrando para você, meu filho, para de tentar esconder aquilo que eu estou querendo expor. Eu estou querendo botar você na maca e você está querendo correr para casa e se esconder. Vai para a maca. Um dia, deixa eu dar um testemunho meu. Eu tinha 17 anos antes de eu casar, 18 anos. Nunca tinha ido no médico para fazer uma cirurgia, nunca. E me deu uma infecção dentro da minha perna, que não aparecia. E infeccionou. Eu não sabia o que era exatamente. E um dia eu acordei de madrugada, fui no banheiro, fazer xixi e desmaiei. A minha mãe correu, eles me pegaram, botaram na cama deles, e ela me perguntou assim: filho, você quer que a gente ligue para o médico para ver isso? Mãe, nunca que eu vou, porque era bem perto da bunda, assim, nunca que eu vou para o médico mostrar minha bunda, nunca, diga nunca. Vai fazer parte da humilhação. Você falou nunca, meu filho, nunca diga nunca. Aí aquilo ali doendo, irmão, doendo, ao ponto de desmaiar. Ela tem certeza, meu filho? Mãe, pode ficar tranquila, mãe. Suando frio, corpo gelado. Senhor, mãe, eu não vou. Chegou de manhã, irmão, a dor era tão insuportável que eu chamei a minha mãe e falei: senhor, mãe, liga para o médico. Eu não conseguia nem andar. Eles me levaram para o médico. Chegou no médico, todo aquele, o machinho sumiu, irmão. Todo aquele orgulho, aquela coisa de não me toque, sumiu. Eu cheguei no médico, na clínica, o médico falou assim: cara, o que você tem tinha que ser no hospital, mas assim, a gente pode abrir aqui, porque é muita dor que você está sentindo. E estava no escritório ele, a mulher dele e a secretária e a minha mãe. Tu pode tirar tua roupa e ficar na maca. Irmão, a dor, ela tirou toda a minha vergonha. Eu só pensava em me livrar daquilo ali. Eu tirei a minha calça, fiquei na maca como eu não queria. E o médico pegou o bisturi e ele tentou dar umas 3, 4 injeções de anestesia. Ele falou assim: Fernando, não está pegando, porque está muito infeccionado. Quer que eu corte mesmo assim? Senhor, doutor, eu não aguento mais. O que vai ter que acontecer para você falar isso? Eu não aguento mais, Senhor. Aí ele me deu uma toalha para me morder. Nunca me esqueça, minha mãe
sentou assim na ponta da maca, eu botei a toalha e ele passou o bisturi, irmãos, encheu um pote enorme de pus da infecção que tinha dentro da minha perna. Irmãos, o que Deus vai ter que fazer para expor a sua vergonha? Aquilo que impede você de deitar na maca dele, dele poder cortar você para tirar algo que está te matando por dentro. Você não percebe, porque o pecado, os vícios, os teus desejos, a sua antiga vida é como um câncer, que ela vai te comendo e não dá sinal, irmãos. Quem está perto começa a perceber. Como é que você percebe uma pessoa que não está em comunhão com Jesus? Pela manifestação, irmão, dos frutos. Os frutos é a manifestação da essência da árvore. Irmão, é impossível você estar em Jesus e você não ser transformado, se sujeitar ao corpo dele, você se tornar cada vez mais manso, humilde, amar as pessoas, começar a viver a realidade de Jesus. Agora tem gente acreditando que está vivendo discipulado, está em contato com pessoas ensinando e estão continuando em pecado, estão continuando falando mal, estão continuando tendo maledicência, não estão tendo misericórdia de ninguém. Irmãos, é claro que isso é um processo, porque João teve vontade de matar todo mundo e era discípulo de Cristo, mas ele foi sendo transformado até o ponto de ser considerado como o apóstolo do amor. Então Deus transforma, irmãos. Deus transformou Moisés, que era um homem agressivo, se tornou o homem mais manso da terra. Camarada que veio numa briga, matou um egípcio. Devia ser colérico, alguma coisa, o cara devia ser nervosão. Aí Deus falou: vou pegar esse nervosinho. Irmão, Deus gosta de nervosinha. Pastor, o cara parece um pincher, né? Late, irmão. É chato até. Aí você deixa, irmão, deixa, porque Deus gosta desses. Deus não veio atrás do justo, Deus não veio atrás daquele que pensa que é são. Deus veio atrás das tranqueiras. Quanto mais rápido você reconhece que você está com um problema, melhor fica, porque você já está dando espaço. Senhor, pode cavar, joga aqui esterco. Pode, Senhor, eu não quero impedir, eu não quero me envolver num movimento contrário ao céu, um movimento contrário ao teu espírito. Mateus capítulo 13, vamos lá. Aleluia. Versículo 10 em diante. O processo de adubar, irmão, é a manifestação da graça divina na sua vida. Não corra disso. Quando o Senhor botar a mão na sua vida e começar a cavar através de pessoas, não fuja. Dê glórias a Deus, porque é a prova de que Ele ama você. Jesus intercede porque Ele ama, irmãos. Deus não precisava de mim para ser Deus. Eu que preciso dele. A gente tem que entender isso, porque a religião dos nossos dias parece que reduziu Deus, rebaixou, e parece que Deus está clamando para ser, porque Ele precisa de mim, de você para ser Deus. Deus não precisa de mim, de você para ser Deus. Deus continua o mesmo eternamente. Deus é soberano. Agora nós precisamos dele. O que Deus fez é o que Ele fez no dia de Noé. O que Ele está fazendo é o que Ele fez nos dias de Noé. Ele abriu uma arca para mim e para você entrar. E a arca agora não é feita de madeira, não tem uma estrutura física. A arca apontava para uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então ou você entra nele e é achado nele, ou você fica fora dele. O estercar e o preparar não é pelo seu resultado, é porque Deus quer que você esteja nele. Você não entendeu isso? Por isso que Ele quer que você dê fruto, porque se você der fruto é sinal de que Ele vai poder ir limpando você, e você vai estar sempre com Ele, sempre nele. Jesus não muda Jesus, ou não muda Deus a quantidade ou a qualidade do seu fruto. O que muda é para nós. O dar fruto é evidência e sinal de que nós estamos nele. Por isso que há um movimento no céu para que eu e você venhamos a sair do lugar de um engano, de um falso ensino, de uma falsa religião, para que nós possamos frutificar. Deus quer que você venha frutificar, meu filho. Deus quer que você seja frutífero, que você dê frutos a 100 ou a 50, sei lá, mas que dê frutos.
versículo 10, o Senhor diz assim: e acercando-se dele, Mateus 13, e acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhe falas por parábolas, Senhor? E respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem frutos, até o que ele pensa que tem, vai ser tirado dele. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que já tinha dito. O nosso problema, irmãos, é que nós não estamos conectados com as profecias. Nós estamos conectados simplesmente com uma religião dos nossos dias, que muitas vezes ela está fundamentada em mentiras. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado, e com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O Senhor está falando aqui, eu não vou ler tudo, irmãos, para mim poder ganhar tempo com você, mas o que o Senhor está querendo mesmo, irmãos, é chegar e alcançar o coração, o meu e o seu coração. O coração é o lugar onde nós vamos poder crer, compreender as coisas de Deus. Você não compreende as coisas de Deus com seus ouvidos, você não compreende as coisas de Deus somente com seus olhos, é preciso acessar o seu coração. Por isso o processo de cavar, o processo de estercar, por quê? Porque Deus tem que chegar ao mais fundo em você. Por isso que eu falei aqui no louvor, que eu estava sentindo uma presença de Deus, e que Deus queria e pediu uma coisa para algumas pessoas aqui: filho, saia dessa vida de engano, e dá o teu coração para mim. Dá o teu coração para mim. Tá, mas está difícil, Deus. Eu vou te ajudar, eu vou cavar em volta de você, eu vou estercar, eu acredito. Então dá o teu coração para mim. Irmãos, o reino de Deus e a pessoa de Jesus e os mistérios a respeito de Cristo e da igreja não se acessa com os ouvidos, mas com o coração. Você pode estudar a vida toda, irmãos, ter muita informação, mas não acessar nada. Por quê? Porque é tudo mistério. A Bíblia é o único livro, irmãos, que não pode ser manipulado para aplicar a sua vontade. A Bíblia é um livro espiritual, então o que está escrito aqui pode soar normal para muitos incrédulos, mas para aquele que vai com o coração aberto é vida, é vivo. Ele fala com você, é a palavra de alguém. As pessoas esqueceram que esse livro aqui é as palavras de um Deus que está vivo, não está morto. Podem mudá-la, pode alterar, pode fazer o que quiser, mas nunca vão conseguir alterar o que ele disse. Então guarda bem a sua, irmãos. Guarda bem a sua. Aqui está falando, irmãos, de alguns. Vou falar rapidamente aqui de algumas coisas que você já ouviu, mas pontuar algumas outras. Aleluia. Nós estamos diante de uma geração que não tem ouvidos para ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, o Senhor está falando. Ele acaba as parábolas da seguinte forma: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o seu espírito está falando. É como se ele viesse aqui hoje e falasse: olha, quem tem ouvidos, não é quem tem orelha, irmão, não é quem consegue escutar o som, aquele que tem ouvidos para me ouvir. Você pode ter ouvido para um monte de coisa, mas você pode não ter ouvido para ouvir a Deus. É interessante, irmãos, que na parábola do semeador, a parábola das parábolas, que dá base para todas as outras, ele está falando o seguinte: olha, o semeador, que é Deus, saiu a semear e jogou a sua semente. Uma parte, eu vou dizer, que representa as pessoas que eles estão com o coração endurecidos, que não querem nem ouvir. Essa cai à beira do caminho, vem o diabo e logo rouba. Você perde, há um movimento de pessoas perdendo a palavra de Deus rapidamente. Eu não vou nem gastar tempo aqui falando desses daqui, mas eu quero falar a respeito dos outros. Mas antes de falar do terreno rochoso, do terreno com espinhos e da terra boa, eu quero perguntar para você o seguinte: sabendo que o discipulado que não acessa o mistério, os mistérios do reino, não irá promover ou apresentar frutos na sua vida. Por isso que o discipulado é tão importante, o ensino verdadeiro é tão importante, porque fruto, irmãos, é preciso discipulado.
É preciso discipular para ver frutos. Então eu quero perguntar aqui para você 3 coisas para você responder hoje. O que você tem ouvido? Eu gosto muito de Paulo, porque Paulo diz assim, cuida com o que você está ouvindo e de quem você está ouvindo. Nos seus ensinos a gente percebe um cuidado de Paulo. A primeira pergunta é: o que você tem ouvido? A segunda é: de quem você tem ouvido? Eu ouço de tal pessoa. Tá, mas você não tem se tornado mais manso, mais humilde, mais misericordioso, não tem tido compaixão em você. Cara, então você está emprestando seu ouvido para ouvir coisas bonitas, que brilham como ouro, mas são mentiras. Porque o ensino do fariseu era extremamente belo, cheio de requinte, de beleza, mas não tinha vida nenhuma. Porque era um ensino que ele era misturado com vaidade humana, com a cobiça do homem, com o status do homem. Então o discipulado é a única forma de nós começarmos a apresentar os frutos para Deus. Então, o que você tem ouvido, de quem você tem ouvido, e a última pergunta: como que você tem ficado depois de ter ouvido o que você está ouvindo? Essa é boa. Porque a nossa geração vai atrás, não somente da igreja mais perto dele, mas da mensagem mais próxima dos seus anseios. Quando você vem para um lugar que você começa a ouvir tudo que você quer ouvir, como que você fica depois disso? Isso tem produzido em você Cristo? Tem produzido a mansidão? Tem colocado... Bom, porque pregar Jesus é colocar eu e você na parede. O evangelho da cruz é o poder de Deus. E tem crente que pensa que a cruz é como se fosse aquela cadeira de massagem. Pastor, dá uma aliviada. E não tem como aliviar, irmão, porque é a palavra de Deus. Ou se eu aliviar, eu vou ter que botar eu junto. Pastor, não tem como pregar uma coisinha boa para a gente domingo. Irmão, se Jesus está pregando isso para mim, eu não tenho como inventar uma coisa. Eu não prego baseado num gibi, numa revista, num jornal. Eu estou pregando baseado nas escrituras sagradas. E tudo que ela fala comigo me dói. Por quê? Porque é a minha natureza em contraste com a natureza divina de Cristo. Quanto mais ele se manifesta, mais ele mostra quem eu sou, e que eu preciso de uma cavadinha, que eu preciso ainda de um esterco. Pastor, eu pensei que você já estava prontinho. Não, irmãos, Deus está falando comigo, e eu estou dando a oportunidade de você participar disso. Porque eu prego aqui o fruto das minhas devocionais, daquilo que Deus fala comigo durante a semana. Eu não estou indo para o Google porque vamos ver aqui um sermão aqui legal, vai agradar aqui todo mundo. Esse é o comum dos nossos dias, tá, irmãos? Tem pastor vendendo sermões para outros. Sabia disso? Você aí que é pregador, pastor, aqui o livro com 100, 200, 500 sermões para você. Imagina que miséria, irmãos. Uma coisa sem vida, uma coisa sem verdade, uma coisa que não tem autoridade. As pessoas, quando ouviam Jesus, falavam: ele é diferente dos escribas. Ele é o filho do Zezinho, o filho da Maria, mas o cara tem uma autoridade diferente. As pessoas percebiam isso, só não criam nele. 3 tipos de ouvintes nós vamos ver nessa parábola do semeador. Aqueles primeiro que eu falei já, que não querem compreender, o coração está endurecido, eles estão comprometidos com a sua própria vida, eles querem fazer a sua própria vontade, não há espaço para a palavra de Deus. Por isso que fica nas margens, nem entra. É aquele crente que só quer relacionamento com Deus de longe. Não, pastor, eu não quero chegar muito perto, faz mal mesmo, irmão. Nem chega perto se não quer, se não está com o coração aberto, nem chega perto. Por isso que o Senhor falava por parábolas, porque para quem não queria, nem entende. Para o Senhor, irmão, olha só, é muito diferente dos nossos dias. Hoje o pessoal prega para ser aplaudido, Jesus pregava para não ser entendido. É muito diferente, irmão, é chocante. Hoje os pregadores querem ser aplaudidos, colocam lá palavras que são motivacionais, de autoajuda. Jesus não pregava autoajuda, Jesus não pregava nada motivacional. Jesus confrontava o pecado, falava da eternidade, mas confrontando a realidade humana. E ele falava, um dia os discípulos aqui perguntaram para ele: ô Jesus, por que, mestre, que você está pregando para a multidão diferente para a gente? Para eles você prega por parábolas. Ele fala: eu prego para que eles não entendam mesmo, Tiago.
porque é melhor para eles não entender. Para a camarada que só tem a aparência de crente, mas não é melhor que não entenda. Então eu vou pregar por parábola num ato de amor, porque o Senhor tem um princípio de não dar pérolas aos porcos. Então as parábolas eram como uma peneira invisível que filtrava isso, e o que passava, irmãos, ficava só aqueles que compreendiam, que recebiam a palavra. 3 tipos de pessoas. A que não queria já passou, agora vamos para os 3 que receberam. Os 3 que receberam, irmãos, é aqueles que compreendiam a palavra de Deus, mas infelizmente havia 2 grupos de pessoas que compreendiam de forma equivocada. E para nossa tristeza, dos 4 tipos de pessoas que ouviram, somente uma delas frutificava. Mais uma vez parece que Deus trabalha com um remanescente, com poucos. Deus não se impressiona com números, irmãos. Não adianta querer impressionar Deus com números. Deus não se impressiona com números. Deus está atrás de corações entregues, quebrantados. Deus não resiste a um coração quebrantado. Parece que Deus passa, se sente o cheiro dele. Jesus está andando no meio da multidão, alguém me tocou, alguém me tocou. Como, Senhor, alguém te tocou? Está cheio de gente ao seu redor. Não, alguém me tocou diferente. Tem gente com o coração quebrantado aqui, que crê em mim de verdade. Tocaram em mim. Ele olha uma mulher ali que falou: ele pode ser filho do Zezinho, da Maria, mas ele é o Messias. Eu creio que ele é o Cristo, é o ungido de Deus. Eu vou tocar só na orla do manto dele, que para mim eu já vou ser curada. Outra pediu para o Senhor, clamou, ele falou: não é justo, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é justo eu tirar a comida dos filhos e dar aos cachorros. E ela falou: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos filhos. Aí o Senhor se rendeu. O Senhor fala: eu não vi tanta fé nem em Israel. A mulher tem muita fé porque tem um coração quebrantado. Irmão, quando um dia Jesus estava passando numa cidade e a multidão toda olhando, irmão, Deus não se impressiona com multidão, com espectadores, admiradores. O Senhor sabe que nem todo admirador crê. Aí ele está passando na cidade e ninguém chama a atenção dele, mas de repente um homem em cima da árvore, não falou nada, não berrou nada, mas tinha um coração que estava ali, ó, prontinho para ser cavado, estercado. Qual é o coração que chama a atenção de Deus? É um coração que está disposto a aprender, um coração que está disposto a ouvir a palavra e se sujeitar a ela. Eu quero me lançar nesse rio, Senhor. Eu quero me lançar, eu quero me jogar de cabeça. Eu não quero mais ter reservas em relação à palavra dele. Se ele diz para amar, eu vou me esforçar para amar. Se ele diz para perdoar, eu vou desconsiderar os meus argumentos, a minha justiça própria, e eu vou perdoar. Por quê? Porque está escrito, ele falou, e é o ensino do mestre. Eu quero ser coberto por isso. Eu quero ser coberto pelas palavras dele, pela poeira dos seus pés, como os talmidim faziam, os discípulos faziam assim. Hoje não tem mais crente que quer copiar Jesus, que quer imitar Jesus. Compreensão errada, irmãos, de Jesus e consequentemente da sua igreja é a responsável por 2 grupos de pessoas naufragarem na fé e sofrerem. O primeiro deles, o Senhor disse, alguns erros eu coloquei aqui, que hoje esse evangelho de plástico tem causado na vida das pessoas. Um deles eu falei, que é você procurar uma igreja que te atende melhor. Mas eu coloquei alguns nomes aqui, que tem sido comum nos nossos dias. As pessoas que buscam uma igreja como se fosse tipo de um restaurante, aquela que dá uma comida melhor para você agora, mais rápida, que você não precisa esperar. Chegou, já tem gente dando para você a comidinha que você quer, tipo um fast food mesmo. E quando você se cansa, você troca. Você só deve trocar, irmão, de lugar que você congrega quando esse lugar não corresponde mais à palavra de Deus, ou quando Deus está enviando você com um propósito específico para outro lugar. Agora, a respeito de conforto, a respeito de o cara está pregando Jesus, mas você não vai com a cara dele, você não vai com a cara do outro irmão. Não, irmãos, perdoa. É a Bíblia que é o crivo, não são os seus sentimentos.
igreja como uma mesa de negócio. Eu estou ali para ganhar alguma coisa, para negociar. Eu já vi gente, irmão, que veio para a igreja para aumentar o seu network. Tem coisas que crente faz que até o diabo duvida, irmãos. Nem Satanás tinha essa ideia espetacular. Mas o crente, irmãos, carnal, ele faz coisa que o diabo duvida. Eu, particularmente, eu creio, já falei isso. Eu creio que no inferno, não vou estar lá para ver, mas tomara que você também não esteja. Mas vai ter, sabe, esses lugares que você vai de fast food e tem lá, tem muita loja também que tem um quadro do funcionário do mês. Vai ter crente, irmão, que vai conseguir botar o rosto dele no inferno. Funcionário do mês. Junho de 2023, o camarada inventou um negócio novo que nenhum demônio tinha inventado. Ele vai ser recebido no inferno com honra. Irmãos, é brincadeira, mas não é brincadeira o que os crentes estão fazendo. O meu nome é blasfemado por causa daqueles que dizem que me seguem e não creem em mim. Outra, a igreja tipo cada um fica na sua, entendeu? Ninguém se mete na vida do outro. Se você queria uma igreja para ninguém se meter na sua vida, ninguém olhar para a sua vida, ninguém falar na sua vida, irmãos, eu aconselho, toma cuidado com esse lugar aqui, irmãos. Porque aqui a gente está provocando o relacionamento, botar a gente de frente, até jogar a gente joga, irmãos. Porque até no jogo a gente vê que às vezes o cara fica espinhadinho assim, saiu para fora, mostrou a cabeça para fora assim, aí a gente já pega e dá uma marteladinha, né? O cara pensa que tá todo mundo, pastor, a gente tá. Não, a gente está só olhando, irmãos. Jesus não perdia viagem, irmão. Jesus ensinava em todo momento. Jesus ensinava em todo momento. Tudo era pedagógico na pessoa de Jesus. Então, nós provocamos relacionamentos aqui como Jesus, eu entendo que ele provocava. Jesus, ele provocava, irmãos. Você já parou para pensar, irmãos? Jesus ele não escolheu os galácticos. Ele não escolheu os X-Men. Ele escolheu a dedo, só tranqueira. E você pensava que o seu time era só de estrela. Não, irmão. Jesus veio para os doentes. Seja bem-vindo. Se você se acha ainda alguma coisa, tem que dar uma baixadinha para receber essa graça maravilhosa da pessoa de Jesus, que Cristo vai começar a viver em você, e o negócio vai te conectar com a eternidade, e você vai viver uma alegria, um contentamento, uma satisfação que é incomum no mundo. Mas Jesus escolheu a dedo, ele escolheu Pedro. Olha Pedro, irmãos, um cara impetuoso, com uma prática toda equivocada. Jesus escolheu Tomé, que era incrédulo, tinha que botar a mão, tinha que ver para crer. Jesus escolheu Judas Iscariotes, que era de uma seita terrível, irmãos, violenta, radical. Deu comida para ele, beijou ele, limpou o pé dele, lavou os pés dele, chamou de amigo. Ele pegou pessoas frustradas, decepcionadas com a vida, mas que tinham uma expectativa. Eu lembro quando o André correu para o irmão dele e falou: Pedro, acorda. Pedro, eu nem sei se ele estava dormindo, irmão, só estou enfeitando um pouco. Pedro, acorda. Achamos quem? Aquele que nós esperamos. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus sabe no nosso meio aqui, é quem está esperando Ele e quem não está esperando. Os mistérios de Deus são revelados para aqueles que estão atrás dele, aqueles que o buscam e o temem. Os mistérios que fazem você ter uma concepção clara da pessoa de Jesus, a compreensão. Irmãos, aqueles que não compreenderam, o diabo ficou à beira do caminho a semente. Os outros 3 grupos de pessoas, dos espinhos, da pedra e da boa terra, são aqueles que compreenderam alguma coisa, que receberam alguma coisa, receberam a palavra. O primeiro deles, vamos lá, caiu entre os espinhos. Caiu entre os espinhos. O que representa esses espinhos? Entre as pedras, perdão. Primeiro caiu entre as pedras, versículo 21. E ele fala: os que caíram entre as pedras é aqueles que começaram a compreender, receberam a palavra. Olha aqui, irmãos, com alegria.
curta duração. É aqueles domingueiros, aquele que só vem de evento, irmão, recebe a palavra, alegria, top, estou feliz, pastor, estou feliz, Deus falou comigo, glória a Deus, mas não tem profundidade, são superficiais, não deixam cavar. Deus está cavando, eles estão tapando, Deus está cavando, eles estão tapando, irmãos, é um movimento contrário, e diz que o terreno é rochoso, e o problema é que a palavra, você não precisa fazer nada para viver aflições e tribulações, a própria palavra vai gerar isso, e eles receberam um evangelho superficial. Irmão, o que vai fazer a diferença da frutificação é a superficialidade ou a profundidade do ensino que você recebe. Por isso que o discipulado é tão importante. Essas pessoas que receberam entre as pedras e os espinhos, eles receberam um evangelho, escute isso, eles receberam um ensino equivocado, misturado, diluído, um engano. Por exemplo, o primeiro recebeu um evangelho que ensinou para eles que eles não iriam passar dificuldade nenhuma, que talvez o Messias dele, como naquela época alguns esperavam, ia ser um cara poderoso, um poderio bélico enorme, visível, mas o exército de Jesus não era visível, era invisível. Como é que vai acreditar num homem desse? Cadê os teus soldados, Jesus? Por isso que alguns se maravilhavam com o que ele falava, mas olhavam para ele, eram incrédulos, porque associavam o que ele falava não ao ungido de Deus, ao filho de Deus, mas ao filho de Maria, de José. Não é esse aí que está falando, cara, ele fala coisa linda. Leia Mateus 13. É lindo como ele fala, e se maravilhavam, mas associavam ele com José. Mas ele é o filho de José, é o filho de Maria, não é o irmão de Tiago, o cara de Nazaré. Não pode, não tem sentido. Mas alguns falavam, ele é. Irmão, entrava pela palavra dele e subia. Alguns descem, alguns sobem e acessava Deus. O cara é o filho de Deus. Irmãos, quem caiu entre as pedras recebeu um evangelho de plástico, um evangelho mentiroso, que falou para eles que eles não vão padecer nenhum tipo de dificuldade, mas que Deus talvez veio resolver todos os seus problemas. Quando veio a pressão, quando veio as aflições, eles se escandalizaram. Logo se ofendem, são superficiais, não têm raiz, pouca raiz, não deixaram cavar. Quando vem o problema, não tem onde se sustentar, porque o que sustenta, irmãos, uma árvore não é a beleza dela, não é os frutos dela que sustentam uma árvore, são as raízes. Aí você sabe que Deus está querendo olhar a sua raiz. Deus não vem curar a árvore mexendo na folha, Deus vem curando a árvore mexendo na raiz. Aí você quer que Deus só embeleze você. Irmãos, Deus condenou uma religião que só se preocupava com a beleza. Deus condenou uma religião. Jesus, a primeira coisa que ele reprovou foi uma religião que se preocupava somente com o lado de fora. Ele falou, eu vim curar vocês do lado de dentro, eu vim cavar. O outro grupo de pessoas, eles caíram entre os espinhos. É a palavra, ela acabou sendo, por causa das paixões, é aqueles que recebem o evangelho mas se relacionam ao mesmo tempo com Deus e com o mundo. São apaixonados pelo mundo, como se o mundo pudesse dar uma coisa para eles espetacular, irmãos, que durasse para sempre. Você consegue ver no mundo alguma coisa que dura para sempre para você? Aí eles olham para o mundo e são apaixonados. E o Senhor fala que esse pessoal aqui, a palavra caiu entre os espinhos foram crescendo, as paixões do mundo, e as paixões do mundo é inimizade com Deus. Eles fizeram o que com a palavra que eles receberam, com a semente? Eles estrangularam ela, sufocaram ela. As suas paixões, escute isso, irmão, isso é chocante, tá? Isso é para ir embora, assim, ó, para não voltar mais, alguns, né? As suas paixões, elas são as responsáveis por destruir aquilo que Deus está querendo falar com você. Nós não devemos negociar com as nossas paixões. Nós não devemos ouvir as nossas concupiscências. Por quê? Porque a concupiscência que há no mundo, a dos olhos, a da carne e a soberba da vida, elas são inimigas de Deus. Logo, a sua carne, ela é inimiga daquilo que Deus está falando. Então coloca a sua carne no lugar dela.
diz para ela: agora você vai ouvir, vai se submeter à palavra de Deus, queira você sim ou queira você não. Crucifica, por isso a cruz. Não tem como seguir Jesus só negando a si mesmo, irmãos. Já percebeu? Aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Não é uma questão só de renúncia. Você pode renunciar até coisa que Deus não pediu, mas é para literalmente morrer a sua vida. Aí vai fechando tudo, irmão, ficando lindo, porque o Jesus também falou: se você não perder a sua vida por amor a mim, você vai perdê-la. Então, a palavra é estrangulada, uma religião com expectativas equivocadas, que não espera uma glória futura, que não tem nada a ver com a eternidade, não valoriza a eternidade, não espera mais o Messias, é um estilo de vida corrompido. Eu quero falar do Messias, irmãos, eu espero até o último dia da minha vida, eu quero estar esperando Ele, independente se as coisas melhorarem ou piorarem. Tem crente que está esperando piorar para esperar, irmãos. Vigia. Está querendo administrar aquilo que é inadministrável, se existe essa palavra, né? Opera a semente quando cai entre os espinhos. Opera em pessoas com identificações erradas, alinhamento com o pecado. Fazer isso corta a pessoa das provisões de Cristo, o seu suprimento de vida. Não se torna mais a palavra de Deus, não se torna mais Jesus, e deixa essa pessoa inoperante, paralisada, espiritualmente sufocada. Eu tenho outra pergunta para você: com o que nós estamos nos identificando? O que sacia você hoje? Eu espero que você saiu da sua casa um domingo de manhã porque você realmente está querendo muito a palavra de Deus. Muito. Pastor, eu estou desesperado. Eu preciso de uma dosagem maior, a mesma que eu comi ontem. Irmão, o que eu comi ontem de Deus não supre hoje. Eu preciso de mais. Demais. Por isso que Deus para Israel no deserto falou: olha, coma do maná cada porção no seu dia, porque Ele fala: vai vir dias que crente vai tentar viver de uma espiritualidade só de 1 dia ou 2 dias por semana. Não é suficiente, cada dia tem que ter a sua porção. Não há obediência sem compreensão, irmãos. Eu quero terminar falando algo para você aqui, 2 textos, Mateus 13:54 e Mateus 13:58. O primeiro, Jesus diz assim: e chegando à sua pátria, ensinava as sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? E ao mesmo tempo Jesus falou no versículo 58: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Eu quero falar uma coisa para você, irmãos, diante da palavra de Jesus: não seja um admirador, mas seja alguém que creia. Irmão, para deixar de ser um cristão que crê e se tornar um cristão somente que admira, que se relaciona com aquilo que Deus diz, achando bonito, mas não vive, é muito fácil. Vamos falar a verdade, irmão, é fácil ou não é? Viver de forma superficial nesse mundo. Tudo vai te empurrar para isso. Tudo no mundo vai te empurrar, vai cooperar para que você seja um crente, irmãos. Escute uma coisa: dos 4 corações que ouviram a palavra de Deus, somente um não se tornou estéril. Somente um. Por isso que Jesus está intercedendo: não, Pai, não corta ainda, deixa eu cavar, eu vou colocar esterco, eu vou interceder por eles, vai dar certo. Mais 1 ano. Pura misericórdia. Estão percebendo o nível de misericórdia que Deus tem? Tudo nesse mundo, irmãos, vai cooperar. Aquilo que está acontecendo no mundo físico, o diabo está empenhado em fazer isso espiritualmente, para que você botar na sua cabeça: você pode ser crente, mas eu quero esterilizar você para sempre. Você vai ser aquela figueira que quando Jesus chegar perto não vai ter fruto nenhum. Vai ser bonito, mas sem fruto. Quem que você quer ser hoje?
Você está sentindo Jesus botar a mão aí cavando? Está sentindo? Olha para mim, irmão, você está sentindo Jesus com a sua ternura, com a sua graça, botar a mão em você? Ele está mexendo, Ele está cavando, Ele está cavando, está botando ali esterco em volta, e você está, pastor, mas está ruim. Claro, é o cheiro, irmãos, ele incomoda. Cavar incomoda, o cheiro é pior ainda, mas isso é a manifestação da graça, da vida do Cordeiro na sua vida, nesse ambiente, em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Se você sentiu que Ele está botando a mão na sua vida, cavando, Ele está colocando um pouquinho de esterco ali, é porque Ele crê em você ainda. Ele trouxe aqui para dizer para você: eu creio que você vai dar fruto, meu filho. E quando eu olho para você, irmão, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama, irmãos, uma pessoa estéril como se já fosse mãe de filhos. Por isso que Ele escolheu várias estéreis na Bíblia. Sara era estéril, Rebeca, várias mulheres, Ana, clamavam por filhos e não tinham. Mas o Senhor chama, irmãos, não é aquela que tem cara, né, que pode dar muitos filhos para Ele. Deus chama aquela que não pode, porque Deus quer gerar por graça, não pela sua força. Deus não precisa da minha participação para gerar o que Ele quer em mim. Os frutos não são meus, os frutos são de Cristo. Por isso que aquilo que está acontecendo na sua vida deveria ser a manifestação da essência da árvore. Por isso que Ele falou: vocês vão conhecer pelos frutos. Dá uma cheiradinha aí, observa bem para ver se tem o dedo dele. Por isso, irmãos, que você sabia, escute isso, quando observava um fariseu, você conhecia pelos discípulos dele. Quando você chegava perto de Jesus para conhecê-lo, observa os discípulos dele. Os discípulos estão sendo ensinados para se tornarem como o mestre. Isso também dá para sentir o cheiro. Os discípulos têm traços de DNA do mestre. Quanto mais você se submete à palavra, é como se fosse uma transfusão de sangue. Espiritualmente é como se você visse de um braço, conforme a palavra dele vai entrando, irmãos, a minha maldade vai saindo. Quem eu sou vai se esvaindo do meu corpo. Por isso que Paulo, depois de fazer a transfusão, ele disse: agora não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim. Ele não quer habitar você, Ele não está precisando de uma casa. Jesus não é sem teto, irmãos. Ele quer governar a sua vida, Ele quer habitar dentro de você, e está disposto a cavar para isso, está disposto a interceder para isso. Jesus quer olhar para você, olhar e se impressionar com os frutos dele em você. A Bíblia também fala, para entender bem isso, que é os frutos, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Alguns têm cheiro de morte, mas alguns têm cheiro de vida. O que dá para exalar em você, irmãos? Ou você está se escondendo atrás de resultados? Eu prego bem, eu toco bem, eu dou comida para as pessoas carentes, eu sou ativo na igreja, eu ajudo todo mundo, mas por trás tem um cheiro de morte. Porque você, no seu caráter, você tem maledicência, você julga os outros, você é cruel. Jesus, ele está tem o meu cheiro. Quando é que você vê uma pessoa quando tem o cheiro de Cristo, bom perfume? Quando ela apanha numa face e ela dá outra. Quando pedem para andar 1 milha, anda 2. Quando ofendem e ela perdoa. Ah, irmão, o perdão, não há nenhum perfume mais cheiroso no reino dos céus do que o perdão. Ele está botando a mão aí. Eu quero orar por você, porque ele está botando a mão aqui também. De vez em quando ele bota a mão, irmãos. Ele vem com seu esterco para dar uma vitaminada. Vamos orar? Se coloque de pé.
Eu quero orar por você. Eu não precisava chamar aqui na frente, mas é um ato de fé, uma coisa que você reconhece. Deus está fazendo, Deus me pegou hoje e me convenceu. Talvez tem gente que não queria isso, mas Deus mostrou. Eu estou botando a mão em você. Deixa eu cavar, deixa eu colocar esterco, para que você venha a produzir o meu perfume, você, os meus frutos. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Enquanto você vem, aleluias. Jesus mostrou que te ama essa manhã. Ele te ama e não esqueceu de você. Você saiu de longe para ouvir isso. Deus vai começar a lembrar. Alguns de vocês vão começar a lembrar coisas que vão fazer sentido, vão voltar a fazer sentido para você. Esse é o maior propósito para a sua vida. O diabo ele quer destruir a identidade, porque ele destruindo a identidade, ele torna você não somente inútil, mas estéril. Então Deus está cavando, está trazendo você, tratando para restaurar quem você é, para você saber que o seu propósito de vida é frutificar para Ele. Meu Salvador, eu te quero. Vai dar certo. Meu eu, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos pecado, menos divisão, menos e mais santidade, mais de ti, Senhor, e Ele cresça e o meu eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, Ele é servo. Coração, na minha família, em todos os lugares que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com grande é o teu amor, infinita humildade, Ele é servo de todos os irmãos. Toca, Senhor. Toca nos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Restaura, Senhor. Cura a identidade, Senhor. Cura, Senhor, a esterilidade, Senhor, que foi gerada, Senhor, durante esses últimos tempos, em nome de Jesus. Cura, Senhor, toca no íntimo, toca, Senhor, no coração dos seus filhos, em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor, restaura, Senhor. Espírito de Deus, flua nesse lugar, flua. Toca, Senhor, nos lugares aonde entrou engano, Senhor, aonde entrou mentiras, aonde entrou, Senhor, aquilo que gerou esterilidade, Senhor, espiritual. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor.
a ti. Mais em ti, mais em ti, mais em ti. Toca, Senhor, toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai fazer uma limpa em alguns aqui. Deus vai limpar, irmãos. Deus vai limpar você. Deus está fazendo em nome de Jesus. Só agradece a Deus e se sujeite a isso, em nome de Jesus. Aleluias, 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 amém.